inicial para nós, para a gente começar aí? Tá joia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor a maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando aprender em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás em todo o universo, que seu nome seja santificado em todos os atos da nossa vida. Que em nome de Jesus possamos, meu Pai, te colocar em primeiro lugar em tudo, absolutamente tudo em nossa vida, em nome de Jesus. Que teu pão de amor, bondade, benignidade nunca venha faltar na nossa vida. Suplicamos ao Senhor que derrame suas bênçãos sobre nós, para que tenhamos um grande coração perdoador, para que um dia realmente possamos alcançar a condição de sermos perdoados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos a Ti que não nos deixe cair em novas ou velhas tentações, mas livre todo mal, toda tentação, toda maldição, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que a Tua luz, que excede todo o nosso entendimento, possa, em nome de Jesus, ir ao encontro de todos nós que estamos nessa reunião e aqueles que não estão, meu Pai, por algum motivo, possam ser alcançados, bem como todos os nossos familiares. Que a Tua graça, que a Tua paz, a Tua luz possa conduzir a reunião e o aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Então, vamos lá, né? O sublime visitante, né? Isso. Capítulo 3. Bem, o Vicente, eu acho que fez uma pesquisa aí para me direcionar esse capítulo, né? Vou tentar aí fazer esse comentário em conjunto com vocês, aí acho que vai ser muito bom. E para mim esse capítulo foi assim, é um capítulo maravilhoso, com uma riqueza muito grande de detalhes e de estudo, nos mostrando uma grande lição de inteiração e o cuidado, né, que o cuidado que a espiritualidade vem tendo com a gente, que Deus vem tendo com a gente, assim, nos dando a mesma lição de várias formas diferentes, né? Então, o Vicente, acho que ele deu uma pesquisada lá e falou assim, o Mal está precisando aprender esse trem todo aqui de novo. Então, assim, foi bem legal, muito bom mesmo. Eu não fiz nada escrito aqui direto para passar, então gostaria de fazer assim esse estudo. Eu gostei tanto de fazer assim, mais em comum. Eu não sei se nesse grupo pode ler o capítulo, e lendo o capítulo todo e comentando, ou prefere uma coisa mais rápida, um resumo só. Pode ir lendo aí, Mauro, comentando, sem pressa. Ouviu ou não? Então, tá jóia. Pode ler, Podemos. Bem. Então, o capítulo 3, o sublime visitante, assim, já gostaria de deixar em aberto para todos que quiserem participar, colocar alguma opinião. Acho que é muito rico, né? A participação do grupo, né? Que aí tem um retorno aqui de todos, né? Então, reunimos em pequeno salão iluminado. Observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Daí eu já, assim, na primeira frase, eu já achei assim o cuidado de Deus começando aí já mostrando para a gente, porque o Ezequiel sempre tem nos falado do preparo que é feito na sala. E às vezes essas falas, assim, uma coisa que eu vi muito nesse nosso aprendizado aqui, que muitas vezes está chegando para a gente informação preciosa,
e a gente começa a ver como uma informação comum, né? Assim, estou falando mais de mim, tá? Então, já aí eu lembrei desse ensinamento do Ezequiel, porque a sala, o lugar que eles estavam reunidos, mesmo no plano espiritual, foi preparado, foi higienizado, né? E ele coloca aqui para a gente que ela foi embalsamada de suave perfume. Então, acho que a gente, na hora que chegar lá na sala, quarta-feira, nós vamos já mais atentos. Quem sabe a gente consegue até já começar a sentir esse perfume aí, né, gente? Bem, aí na sequência, recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Uma coisa que eu observei, a questão também dos ensinamentos que a gente vem tendo, né? Sempre essa importância de iniciar com a oração preparatória, né? Porque na maioria das vezes a gente fala assim, não, por que você inicia com essa oração preparatória aí? Não, porque tem que orar. Então, por que tem que orar? Então, a gente já vê mais, a gente vendo esse cuidado, né? Fixei com atenção e tratava-se de um gabinete cristalino cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos ia, falta grave, receber em vão a graça divina. E aí, nesse momento da oração, a gente vê, eu ainda não tinha me atentado para esse isolamento, eu não sei se eu entendi certo, aí gostaria da participação do grupo aí, porque eu entendi que era uma câmara de algo análogo a vidro, mas vamos pensar que seja de vidro, né? E ela estava toda preparada para receber o visitante ali dentro, né? Porque ele fala mais à frente em função, né, da condição do local e da condição do espírito. Vocês entenderam da mesma forma? Ô Mauro, o que acontece é o seguinte: espíritos de hierarquia superior, quando eles descem até nós, é como se eles estivessem voltando a um passado de experiências. E o que acontece? Olha para você ver, está acontecendo aí uma interação entre o mundo superior e um outro mundo superior. Olha que interessante. O Asclênio, né? Ele é um ministro de um outro planeta, né? De uma outra colônia bem superior, e que eles vêm até nós. Agora, olha que interessante. Para eles lá receberem um espírito de tal hierarquia, eles têm que preparar um ambiente com todo o respeito de que um ministro desses se faz, né? Se faz as honras, vamos assim dizer. Então, nesse capítulo, eu fiquei pensando como que nós nos portamos, por exemplo, antes que a espiritualidade superior manifeste até nós. Eu já disse aqui uma vez que o Ezequiel me proibiu de falar quem ele é verdadeiramente. E por eu ter tido a oportunidade de ser levado onde ele verdadeiramente mora, né?
e de perceber como que é todo o ambiente, aquele negócio. Então, às vezes, eu paro e penso e falo assim, puxa vida, como que nós, na Terra, ainda desconhecemos o que chamamos de respeito de hierarquia? Como que nós nos portamos, às vezes, em situações como esta, sem saber propriamente diante de quem que nós estamos? Então, por que o Ezequiel nunca permitiu, por exemplo, que falasse quem ele na história verdadeiramente conhecido? Por quê? Para que as pessoas não agissem por causa do nome de quem ele foi na Terra, mas para que nós aprendêssemos que as hierarquias existem e que nós devemos respeitar muito bem isso. Então, assim, um dia eu estava lá no centro, lá, numa dessas reuniões lá, se existe uma coisa que mais tira a atenção de um médium num trabalho, chama-se saquinho de plástico. Então, a gente... Olha para você ver, eu na quarta-feira, eu me concentro, eu me preparo o dia inteiro, sabe? Para que eu possa chegar na reunião numa condição... É como se a Estela, às vezes, até fala comigo assim, nossa, Vicente, eu nunca vi você arrumar tão bem para ir para o centro. Aí eu brinco com ela assim, mas é porque hoje é dia de eu receber um Cristo na minha casa, né? Não é todo dia que eu recebo um Cristo na minha casa, eu respondo para ela assim. E eu acho que nesse dia a casa tem que estar muito bem arrumada, porque eu não estou recebendo qualquer pessoa. Aí, quer dizer, fala por brincadeira. Mas então aí o que acontece? Você faz toda uma preparação, quando você chega ali que você está, né? Você está assim, já em alfa, alguém entra para colocar uma água para de pendurar, pega o saquinho e começa a movimentar ele, até parece que é para testar o médium. O cara não tem sinceridade. Ó, cachorro não incomoda, o som de qualquer ambiente não incomoda, mas é impressionante como que o saquinho e o salto alto incomodam. Não foi teste de concentração para o médium. E não foi falta de eu avisar, porque eu chego cedo e já falo para todo mundo ficar em silêncio, não fazer barulho, não conversar, não arrastar cadeira, não abrir porta, não fechar a porta, não falar alto, nada, não adianta. Mas a gente vai chegando... É o tipo da educação que vai ser aos poucos mesmo. A gente vai chegando à conclusão, você sabe o que é? Que muitos companheiros que às vezes não tiveram oportunidade ou tiveram e não quiseram de estudar, a gente pegando essa lição aqui, né? Todo o cuidado que o Cornélio estava tendo, para receber o Asclésios, né? Então, assim, parecia... Ele até cita aqui que ele fala que poderia parecer até um rigor exagerado por parte dele. Sim. Mas ele sabia quem que era o Asclésios. Então, assim, eu acho que... É a mesma coisa que perguntar para qualquer católico assim, como é que você ia arrumar essa casa se o Papa fosse te visitar? Tá certo? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, isso me faz lembrar quando Jesus vai passando, né? Se não me engano, é Zaqueu, e que Zaqueu está em cima da árvore, né? E que ele fala assim, desce daí que hoje ou amanhã eu vou almoçar na sua casa. Então eu fico imaginando, por exemplo, que ele era publicano, e eu fico imaginando, por exemplo, como que Zaqueu fez para arrumar a casa dele. Olha que legal. A saia justa daquelas. Tá certo? Então, eu acho que isso aí tem que servir de lição para a gente. A menina hoje virou para mim, na hora que eu estava lá no almoço, ela falou, ô Ezequiel, eu falei assim, quem dera que eu chegasse pelo menos às barras da túnica do Ezequiel. Porque eu estou muito, muito distante. Aí ela olhou e falou assim, não, é assim. Eu falei, não, minha filha, você não tem noção. Então, assim, eu acho que essa lição, ela deve servir para nós refletirmos, porque eu, particularmente, às vezes, acho que muitas vezes nós somos até
grosseiros e sem educação perante a espiritualidade. É um ponto de vista que eu tenho. Nesse ponto aí, onde ele coloca tanto o equipamento, e quando ele coloca aqui, até sublinhei, os emissários da previdência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave, receber em vão a graça divina. Então, aí nesse momento, eu refleti realmente sobre a condição que a gente tem, e às vezes de estar ali toda quarta-feira, toda semana, né, vários anos e tal, recebendo, né, ali o Ezequiel, né, e o Ezequiel nos recebendo ali, e a necessidade da gente entender um pouco melhor o processo para realmente ser mais respeitoso, né, e começar a entender a dificuldade que eu lembrei dele falando de que todo o trabalho que eles têm que fazer para que o médium dê a comunicação também, né? Então, olha só, o Cornélio não deixou barato aqui, não. Ele já foi bem direto. Constituir-nos ia falta grave, receber em vão a graça divina. Então, é uma falta grave para a gente. E aí, eu lembrei do termo bíblico que coloca não atirar pérola a porcos. E aí a gente começa a pensar a questão, refletir em cima do nosso comportamento. Será que a gente vai agir como aquela pessoa que vê uma pérola que foi formada, o valor daquela joia que está recebendo, ou vamos agir como aquele, né, totalmente sem conhecimento do que é aquilo que está recebendo? Então, eu acho assim que é uma lição mais profunda, né, extremamente importante para a gente não passar direto. E quando ele coloca, colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício da abnegação e sofrem choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Olha, assim, eles já não estavam aqui na crosta. E ele colocar o sacrifício e os choques que eles recebem, né? Então, abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, para que nos façamos tão elevados quanto eles. Dignam-se a ignorar as fraquezas, a fim que nos tornemos partícipes de gloriosas experiências. Então, observem só a grandeza do trabalho aí, né? Foi que eu observei nesse momento. Mas, assim, e o que eu entendo que esses choques sejam tão fortes que esse envoltório de vidro, né, entre aspas, vidro, tá? Porque eles não falaram realmente o material, ele venha ajudar um pouco nessa condição, né? Porque não só, vamos falar assim, né, a sala estava preparada, mas tinha no meio também essa área mais fechada. É uma câmara blindada. Essa câmera, ela tem uma função, ela é realmente uma câmera com material mais ou menos igual ao vidro mesmo. Já tem outras referências que são feitas em outro livro, que ele fala sobre essas câmeras. E essa câmera, ela existe para que o espírito, ao adentrar através dela, e nós vamos ver na frente o que eles têm que fazer para que o espírito chegue ali, né? Ela tem uma função de protegê-los das energias menos felizes que às vezes habitam o nosso ambiente aqui. Entendi. E ali a gente lembra do Ezequiel falando, né,
sobre os nossos pensamentos e que eles fiquem impregnados nas paredes, né, da sala, né? E aí eu penso, mas de vez em quando deve ter uma faxina, não tem, não? Uma pintura, assim, uma limpeza. A ionização que eles fazem, inclusive, é para tirar esses elementos perniciosos. Mas você imagina, por exemplo, não vamos falar dos trabalhadores da casa. Vamos falar das pessoas que adentram aquela sala para tomar, por exemplo, a aplicação. Você imagina o que eles deixam ali. Sim. Então, aí nós estamos falando de pessoas que não têm o conhecimento de que nós adquirimos. Agora, olha que interessante. Eu citei o saquinho plástico aqui, que é uma coisa boba, né? É uma coisa boba. Mas você imagina, por exemplo, quando um médium entra para aquela sala para ele, porque ali funciona como se fosse essa câmera. Ali funciona como se fosse uma câmera. Então, você imagina quando nós julgamos elementos perniciosos ali dentro, o que acontece? Então, é por isso que eles têm que ionizar a sala todas as vezes que eles vão realizar o trabalho. A função da ionização é extirpar uma série de bactérias espirituais que ali permanecem e que alimentam dos nossos pensamentos. E se eles não extirparem essas bactérias de lá, elas podem trazer uma série de prejuízos futuros para quem vai estar no tratamento. Perfeito. Bem, então interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais, ainda nos prendem as esferas da carne. É quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar a atitude firme de serenidade e respeito. Olha só, assim, a gente vê que a comunicação ela não está deixando assim, olha, se puder, então, é imprescindível observar a atitude firme de serenidade e respeito. Então, assim, nós temos trabalhos ali, estudos, igual a gente está fazendo, temos fluxo de pessoa entrando, saindo. Então, realmente, a gente tem essa comunicação, essa chamada de atenção, ela é extremamente importante para a gente, né? Assim, na reunião, claro, na reunião de quarta-feira, mas é uma coisa também a ser estendida e talvez ser relembrada, não digo que as pessoas não saibam, mas talvez a necessidade de ser relembrada para as outras reuniões que vão funcionar como reunião mediúnica também, da mesma forma. E ali está a espiritualidade, né? Também fazendo trabalhos, né? Extremamente importantes. E aí ele coloca, né? A Sandra está com a mão levantada aí. Fala aí. Eu não vi, desculpa. Sandra, pode falar. Ai, desculpa, é difícil esse mudo aqui, é difícil mexer nele. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas assim, em termos de mediunidade. É normal o médium, em um dia ou outro, sentir muito sono? Eu queria saber se isso tem a ver com essas energias que vocês falam, essas energias perniciosas. Sentir um cansaço muito grande, um sono. Isso aí tem a ver com essas energias? Eu não sei muito bem como formular a pergunta, porque
É tão difícil explicar esse sentimento, essa sensação, aliás, de um peso sobre os ombros, um sono muito grande. Isso tem a ver com mediunidade? Assim, acho que o Vicente pode esclarecer isso melhor, mas o que já foi me esclarecido, para mim, estou falando de mim, e o Vicente vai nos esclarecer melhor, é que ali tem vários equipamentos, né? E a gente trabalha, estou falando da reunião de quarta-feira especificamente, e na nossa reunião de sábado também. Então, a gente trabalha com doação de energia, e a doação muito forte, né, de energia. Então, eu entendo que quando coloco os equipamentos na gente, e até Vicente já falou isso comigo uma vez, que eu estava sentindo assim, como se tivesse um arco em volta da minha cabeça, ali a gente está num processo de doação de energia muito forte, então daí o sono. Na reunião de sábado, até retratando o sábado passado, dentro daquele que você estava falando, eu estava num sono assim, extremamente forte. Terminou a reunião, é como se fosse recomposto todas as minhas energias, e daí eu saí e fui exercer as minhas atividades até tarde. Então, assim, isso é que eu entendo. Agora, o Vicente poderia nos esclarecer melhor. Não, eu não falo só dentro da reunião, eu falo assim, até fora. Se isso já é uma situação para o médium, entendeu? Sentir essa energia, por ele ser mais sensível. Assim, porque eu tenho dúvida, porque eu senti hoje um cansaço tão grande, um sono tão forte, aí a gente não sabe explicar. Tá. Olha bem, o que acontece? Diz o Ezequiel, e também André Luiz, normalmente nos livros dele ele cita isso, que nós devemos saber nos portar em todos os ambientes que nós estivermos, porque a mediunidade ela não é para ser exercida apenas em 1h30 de reunião fechada. A mediunidade se exerce 24 horas por dia. Não tem como... A mediunidade não é como uma roupa que você troca no final de um dia, que você toma um banho, retira e você vai trocar ela. Não. Numa conversa que você tiver com qualquer pessoa, a mediunidade ela vai estar em processo de funcionamento. Então, é uma palavra que é dita, é uma manifestação, às vezes é um pensamento contrário, é um julgamento. Então, tudo isso pode acarretar energias menos felizes. Além disso, nós não podemos esquecer o seguinte, que o contato que nós temos com encarnados e desencarnados também pode acarretar isso. Então, o que vai acontecer? Quando você se envolve em determinadas energias, por invigilância ou por qualquer outra razão, aquela energia, se ela permanecer no seu organismo, ela pode te trazer grandes prejuízos. Então, você vai ter algumas manifestações para se libertar dela. O bocejo é um deles. Às vezes você começa a abrir a boca, vai bocejando, daí a pouco você melhora. O segundo, existem pessoas que às vezes começam a ter, né, como que eu vou dizer? Tem pessoas que às vezes precisam até de tomar um banho frio. Ou então, o que é o mais comum da gente fazer em situações como esta, e que isso surge com todos os médios, é você parar em algum ponto em que ninguém vai mexer com você. Eu faço isso sempre dentro de banheiro. Eu entro, eu sento ali, e ali eu começo a entrar num processo de vibração, de atração de energias positivas, e a partir daquele momento, é como se eu estivesse tomando um banho para tirar toda a sujeira dos corpos.
Então, isso acontece. Isso também depende muito também. Às vezes você chega num determinado ambiente e às vezes tem pessoas que estão ali presentes que elas não gostam de você e que você também não é simpático a elas. E Jesus diz que nós temos que amar, inclusive nesse capítulo ele vai falar da gente amar os nossos inimigos. Então, se você entra no ambiente, alguém está te olhando, esse alguém não é muito simpático a você, naquele exato momento ele faz mentalmente ele pensa, ele te deseja alguma coisa, ele te manda uma energia ruim, dependendo da forma que se você estiver receptivo, você acaba recebendo aquilo e você vai sentir. Isso acontece muito, sabe? Por isso Jesus diz que nós temos que vigiar e orar. É isso que a gente precisa de entender como médium. Vigiar é observar tudo aquilo que é direcionado a nós. Orar é agir para que aquilo que foi enviado para nós não fique em nós, mas que nós não venhamos a devolver para o nosso companheiro da maneira que ele nos enviou. Se ele me mandou feixes de luz, feixes de raios negativos, que eu envio para ele luz positiva. É por aí. Tranquilo aí, Sandra? Podemos continuar? Aham. Tranquilo. Então, é que sua mãozinha continua levantada aí. Ah, mas eu não sei baixar ela, não, gente. Não tem problema. Não sei como é que Ficar faz, no não. mesmo lugar que você pediu para levantar ela e aí ela para. Ah, tá. Bom aí que aprendeu dois, Sandra. Você aprendeu, eu também. Olha lá, ó, clica de novo que ela levantou de novo. Ai, Jesus Cristo. Dá um clique e tira, aí saiu. Mas vamos lá, né? Deu aula para dois aí, Vicente. O ambiente oferece bases de emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia de desarmônica no trabalho a realizar. Então olha só que a nossa responsabilidade aí, assim, já foi falado para a gente, mas eu acho que a forma que o instrutor vem passando aqui mais direta, né? Eu acho que isso aí vem um puxão de orelha bem importante, uma coisa bem importante para a gente guardar aí nos nossos ensinamentos, porque vamos ser responsabilizados, né, pela desarmonia do ambiente. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorosista. Entretanto, não para nós, que lhe sentimos sinceridade profunda e estranho amor e entranhado amor às coisas santas. Então, na realidade, o instrutor Cornélio, ele estava sendo realmente fazendo a coisa certa, na intensidade certa, com muito amor, com muito cuidado, né? Eu acho que nessa parte do texto aí, nos preparando para as comunicações que vão vindo a seguir nesse próprio texto, ele traz para a gente já um preparo para a nossa vida a nível de dia a dia, nos nossos trabalhos ali no centro, em qualquer reunião mediúnica, né? Tanto o cuidado e a responsabilidade com a espiritualidade que vai estar participando ali com a gente, como com os médiuns, né, que estão ali recebendo os nossos irmãos
E assim, até em outros estudos, a gente já foi esclarecido em outros estudos na reunião de quarta-feira, que, um exemplo, um simples toque, às vezes involuntário, no ombro do médium, no momento que ele está ali dando a comunicação, a nossa irmã lá, eu não lembro o nome dela agora, mas ela nos comunicou que é como estivesse recebendo uma pedrada, né, ali de tamanho choque. Então, um barulho, né, mesmo que seja involuntário, talvez uma conversa, ou dependendo do que foi feito, realmente o choque é muito grande e a gente será responsabilizado ali pela nossa conduta. A coisa não é assim, muito livre assim, não, né? Então, Esse trecho aí, Mauro, é importante lembrar o seguinte: olha o que o Cornélio falou para eles. Se alguma coisa sair contrária ao que foi programado, vocês serão responsabilizados. Ou seja, aquele que der causa, ele pode ser proibido de entrar no templo, porque aqui ele não está falando das regras que existem lá, não. Mas lá atrás, no capítulo anterior que o Múcio fez, ele fala dos comportamentos que nós deveremos ter, que, inclusive, tem um momento em que André Luiz tem um pensamento assim, um pouco devagado, e o Jerônimo cobra dele na hora. Opa, peraí, baixa a bola. Você não pode agir dessa maneira aqui. Então, por quê? Porque o André Luiz ainda estava viciado com a ideia do pensamento como se só ele se escutasse. Mas para os espíritos que estão ali num processo de direção e os espíritos superiores, o pensamento ali era fala direta. E que o pensamento, além de ser fala direta, ele gera energia que ele podia trazer alguma interferência no trabalho que foi programado para aquele dia. E a gente recebe essas instruções do Ezequiel nos preparando, né, para a vida lá do outro lado, né? Então, se a gente prepara nas nossas reuniões aqui como encarnado, educar nossos pensamentos, educar ali a nossa postura no trabalho, etc., eu acho que no outro lado a gente terá um pouco mais de facilidade, né? Porque se a gente olhar ali o André Luiz, ele não teve essa oportunidade, né? A vida dele era totalmente diferente, né? Então, ele foi aprendendo lá, né? Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou-se ele sem afetação. Projetemos nossas energias mentais sobre a tela cristalina. O quadro formar-se-á, constará de paisagem simbólica, em águas mansas, personificando a paz, alimenta em vigorosa árvore, representar a vida. Assumir a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então, observem só. Ele criou todo um ambiente, né, para que as pessoas pudessem projetar o seu pensamento e criar aquele quadro ali na frente, né, onde deveria ser projetado de forma mental. Então, essa condição, né, às vezes a gente vê o Ezequiel solicitando, olha, imagine um sol bem grande, né? E outras coisas, né? Que ele pede para a gente trabalhar a nossa projeção mental no momento de um passe, alguma coisa assim. Então, já é um grande ensinamento e um grande preparo para a nossa caminhada. E, assim, esse texto nos chama atenção, porque se amanhã a gente estiver participando de uma reunião e for solicitado, a gente pode estar um pouquinho mais
preparados aí para trabalhar a nossa mente, né? Mauro, escuta só, quando ele fala assim, mentalize o sol, mentalize o mar, mentalize um espaço verdejante, uma mata. Olha que interessante. Nesse exato momento, eles estão fazendo um tratamento com alguém onde a sua ligação mental com aquele ambiente está se ligando aos elementares que trabalham naquele ambiente para que, através da corrente que você está gerando ali, uma corrente magnética, eles podem trazer de imediato elementos daquele ambiente para auxiliar a pessoa no tratamento. Então, a nossa responsabilidade, olha para você ver, aqui eles estão preparando um quadro de natureza para que o Asclepios pudesse manifestar, não é isso? Agora, você imagina numa reunião daquela onde, na quarta-feira, né, onde ali é direto, ali toma lá e dá cá, não tem o que fazer. Então, às vezes, vai fazer uma cirurgia. Eu lembro de um caso que dá para me contar aqui rápido. O Ezequiel foi fazer um tratamento no moço uma vez, e esse moço era um fazendeiro. Eu fiquei sabendo disso, foi depois, não foi antes, não. Esse moço era um fazendeiro. E aí o que aconteceu? Ele precisava de um elemento que tinha numa árvore para fazer um tratamento com ele, e era um pé de sândalo. E o sândalo é uma árvore muito difícil de ser encontrada. E alguém havia plantado um pé de sândalo exatamente na fazenda desse camarada. E por qualquer razão ele tinha raiva ao sândalo, não sei porquê, e mandou cortar ele. Aí na hora que o Ezequiel vai fazer o tratamento, ele vira para ele e fala assim, ele pede o pessoal para sintonizar num sândalo. Aí as pessoas viram e falam assim, mas eu nunca vi um sândalo. Os médicos que estavam presentes, eu nunca vi um sândalo, eu não conheço a árvore de um sândalo, ou o sândalo em si, né? Aí sabe o que aconteceu? Ele virou e falou assim, aí o cara vira e fala assim, eu tenho um pé de sândalo lá em casa. Eu tinha, eu mandei cortar ele. Mandou cortar. Aí a espiritualidade virou e falou com ele, falou assim, olha, infelizmente, nós vamos que adiar o seu tratamento porque nós não estamos encontrando nenhum pé de sândalo. Então, em função do que ele pediu para fazer, ele não pôde ser socorrido naquele momento, né? Sim, não pôde. Bem, então, a gente vê na sequência aqui a necessidade de trabalhar melhor, né? A questão do pensamento, e olha que eles fizeram, né? E veja o que aconteceu. E dirigindo especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou, formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que encontrará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa concluía esse quadro que oferecemos ao visitante excepcional, que falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares prostrados ao lado de pequena câmara, em posição de serviço. Ao soar o harmonioso aviso, possamos-nos todos em concentração profunda, estimando o potencial de forças mais íntimas. Sentir a pressão do próprio pescoço. Dá uma paradinha aí. A gente tem que ater aos detalhes de André Luiz. Por que ele colocou, por que o Cornélio colocou ao lado da câmara 2 companheiros em posição de serviço? Olha o termo que ele usa. Em posição de serviço. São 2 médios de efeitos físicos
para que tudo aquilo que fosse lançado à câmera pudesse ali ser realmente materializado, né? E não é só materializado, não, porque além de ser materializado, ali não é um quadro estático, ali é um quadro onde eles têm que dar vida para aquilo que eles criaram. Então, é fundamental a presença desses dois trabalhadores lá, que são médios de efeitos físicos e que, além de contribuir com parte de suas energias, eles também tinham uma função de defender a Câmara. Só para a gente pensar. Mas esse quadro ficava dentro da Câmara ou fora dele? Não, o quadro, a câmera é um quadro, você imagina um campo fechado, né? E esses dois trabalhadores estavam do lado de fora em serviço. Sim. Então a gente tem que ater muito aos detalhes de André Luiz. E aí ele fala que senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar colocando tufos de grama, junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com fidelidade possível. E aí, nesse momento, até o momento que eu li aqui, eu falei assim, ó, o pessoal está fazendo aqui um trabalho maravilhoso, né? E aí eu fiquei pensando, assim, nossa, será que eu iria conseguir, né, realizar um trabalho desse? Como seria, né? E aí a gente já começa a ver, quando é solicitado, algum mentor solicita que a gente imagine alguma coisa, ou mesmo quando algum mentor fala, ó, estou te entregando uma rosa amarela aí nas mãos, né? E esse momento seria extremamente importante que a gente tivesse o domínio mental de visualizar essa rosa chegando na nossa mão, né? E às vezes a gente, rosa, não estou vendo rosa nenhuma, né? Aqui, como que eu vou ver uma rosa aqui? Eu não estou vendo rosa nenhuma, e passa batido. Então, são pérolas que a gente está recebendo, né? E a gente pode estar perdendo. Estou falando por mim, né? Essa perda por mim. Outras pessoas não, podem realmente conseguir sentir aí até o perfume da rosa. Então, estou vendo assim, a minha questão, o que eu tenho que ficar mais atento, tá? Mauro, olha que interessante. O que você falou faz sentido. Mas olha o que André Luiz fala. Ele fala assim, estruturei todas as minúcias da raiz, folhas e flores. Isso estava onde? Isso já existia na mente dele. Uhum. Tanto é que lá na frente ele vai falar que ele, quando elas se formaram no quadro, ele voltou ao lar dele e ele lembra que lá no lar dele, ele e os filhos haviam mexido nas plantas num domingo, no final de semana. Olha que interessante. Então, quando a espiritualidade te oferece uma flor, essa flor já está na sua mente. A questão é como você colocou essa flor em você, na sua casa mental. Entendi. Então, você vai receber de acordo com a sua criação. E o mais importante nessa fala dele aqui é o seguinte,
Não tem como você, olha os detalhes, não tem como você gerar uma flor se você não partir lá da terra. E lá em cima ele fala que os companheiros aqui do lado aqui, ele fala que eles prepararam, o Cornélio criou o tronco e as bases para que os outros pudessem trazer outros elementos. Gente, olha que bacana isso aqui. Isso aqui é um conjunto, é um trabalho. Mas aí, mais para frente, nós vamos ver um negócio muito interessante da fala. Continua lendo aí, que nós vamos ver muito interessante um detalhe aí. Vai lá. E um detalhe também que ficou aí, né? Vamos falar assim, entre linhas, foi que o Cornélio ele não só mandou, ele participou da criação, por exemplo, dele. Ele deu o pontapé inicial. Então ele deu o pontapé. Ele não está fora do grupo direcionando. Ele se incluiu dentro do trabalho. Então, isso aí é extremamente bonito, né? Maravilhoso isso, né? Aqui, ó. O Cornélio diz assim, ó: assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes de missão entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Mas segue aí para a gente achar lá na frente, você vê que bacana. Fornecido o sinal de interrupção, retornei à postura natural, quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência. E contemplei, ó maravilha, jazia o gabinete fundamentalmente transformado, águas de indefinível beleza e admirável azul celeste. Refletiam uma nesga de firmamento banhando as raízes de venerável árvore, junto ao tronco que dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu e, parecendo pairar muito longe de nós, as bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas e os galhos de tronco apresentavam-se vestidos escassamente. Então, olha só, o instrutor célere retornou a palavra e dirigiu a nós com firmeza. Então, até aí, a gente estava achando assim, que o pessoal estava fazendo assim uma maravilha, estava tudo... Puxa vida, eu lá que falei, não, os caras são bons mesmo. Aí vem o instrutor, né? Célere retornou a palavra e dirigiu-se a nós. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos. Exteriorizai o vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes aí 15 minutos para terminar a obra. Então, nesse momento aí, assim, a gente vê, né, quando solicita da gente o trabalho do silêncio, quando nos solicitam o trabalho da mentalização, e às vezes a gente faz uma mentalização assim, não muito boa, deixa entrar, assim, estou falando mais de mim, tá? Deixa entrar pensamentos que iriam atrapalhar aquele trabalho. E aí, assim, para mim, achei muito importante isso, porque muitas vezes nós somos convidados a ajudar ali num trabalho onde vai ter um trabalho de cura de uma pessoa, né? Assim, não estou menosprezando e não estou colocando menos importante essa projeção do quadro, extremamente importante. Mas ali eu vejo assim que o nosso trabalho cooperando ali com a cura de uma pessoa, então essa mentalização do sol, do lago, das árvores, que agora muito bem
esclarecida aí pelo Vicente, onde ele coloca que vai ser buscados elementos e a gente forma ali um elo de ligação. Aí eu pensei, né, qual a qualidade do meu elo de ligação nesse momento do passo, né? Então, em vez de estar ajudando ali o trabalho, ser uma ponte eficiência, eu posso estar sendo uma ponte, né? Um elo de ligação meio capenga, né? Então, acho que aí esse capítulo ele não para, não. Toda hora ele vem cá. E nesse trecho que você leu aí, olha para você ver, ele fala, é por isso que André Luiz a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque André Luiz, ele deixa informação para nós nas entrelinhas. Olha que interessante, ele diz assim, exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Olha para você ver, ele está falando do poder que cada um de nós tem. Como é que chama esse poder? Esse poder é Deus que nos deu, esse poder chama-se fé. Sim. E naquele exato momento, o Cornélio cobrava deles o exercício, que eles têm o poder. Então, olha que interessante. Todos nós temos, mas a maioria de nós não usamos. Sabe por quê? Porque nós somos viciados a receber. A gente está tão viciado com tanta coisa que nós, na grande maioria do nosso dia a dia, nós não usamos esse poder nem a favor de nós mesmos. Às vezes é uma enfermidade, é um problema que surgiu, é alguma coisa que você tem que enfrentar e que você tem que usar esse poder. E esse poder é o poder da fé. É o poder de poder vencer aquele momento, de trabalhar, né, para um bem comum. Então, a gente tem que ater muito aos pequenos detalhes. Olha para você ver, ele está falando de um quadro. Mas tira isso para a nossa vida prática. Né? Sim. E olha que interessante. Você citou aí o que seria de nós para formar tudo isso. E ele ainda vira e fala assim, vocês têm 15 minutos para terminar a obra. Ou seja, nem um minuto a mais. Por quê? Porque existe uma disciplina, né? Existe uma disciplina. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia do trabalho. Sim. A grande maioria de muitos de nós, trabalhadores do campo mediúnico, nós não temos essa responsabilidade, não. Qual que é a programação de nosso trabalho? É X. Olha para você ver, a reunião é 7h30. Aí eu chego 7h40, 7h45, 8 horas. Espera aí. Na hora que eu entro, eu já estou atrapalhando um trabalho todo que foi preparado. Então, a gente precisa de ter realmente em mente o comprometimento que nós fizemos. Então, nós temos que fazer uma programação para aquele dia. Pode acontecer? Pode, é claro que pode acontecer imprevistos. Mas será possível que toda vez que você vai para um trabalho, vai ter que ter um imprevisto? Então, a programação nossa tem que ser melhor trabalhada. Só isso. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer. Concentramos-nos de novo para consolidar as minudências de que cada deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e com mais presteza. Busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recolocando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei e pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E que, quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. Então, observem só assim, o que eu tirei dessa parte,
que duas coisas extremamente importantes. Primeiro, o comprometimento do André Luiz, né? E de todos os outros também, né? E não... Olha, eles viram que precisava melhorar e poderiam melhorar, e aí não teve a questão milindre, né? Ah, não, e tal, né? Então não teve a questão milindre. Eu achei isso aí muito importante nesse processo. E a segunda coisa, né, que eu achei extremamente importante, orei e pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever. Então ele buscou ali no Senhor Jesus a força necessária para realizar aquele trabalho que, notoriamente, né, ele não era uma coisa do dia a dia dele, ele não estava acostumado a fazer aquele trabalho. Então, imagino eu, né, me colocando na cadeira dele, que, para mim, seria muito difícil. Eu iria passar ali um aperto, né? Passar um aperto para conseguir, vamos brincar assim, né? Não dar vexame lá no meio do pessoal, que não ia ser fácil, não. A Sandra levantou a mão ali. Eu quero perguntar, não tem muito a ver com o assunto. Não, eu acho que tem, porque é mediunidade. Existe algum tipo de mediunidade? Aliás, o médium de cura, ele é mais receptivo? Aí eu não consigo te esclarecer sobre a receptividade, não. Imagino eu, isso aí é uma inferência minha, que todos são extremamente importantes como um elo de corrente. O de comunicação, o de cura, todos eles são, né, de efeitos físicos, todos são extremamente importantes. E a recepção de todos são, cada um, né, de acordo com a sua evolução, aí, tem uma condição que pode ser ali um instrumento melhor ou pior, né? Se olhar para mim, né, que todos nós somos, um instrumento que está muito aquém de chegar ali no que deveria. Agora, a gente vê outros que já conseguem, né? Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que procurar melhorar sempre, né? Então, assim, é o que eu penso. Agora, peça aí, né, o Vicente ou outra pessoa do grupo que possa nos ajudar aí nesse esclarecimento. Todos nós, Sandro, somos médios de cura. Aliás, nós não somos médios de cura, nós somos médios de agente da cura. Porque, na realidade, nós nunca vamos realizar cura em ninguém, porque a cura, a enfermidade vem da mente e a cura também processa-se da mente. Então, nós somos agentes. Então, eu te diria que a gente está... a nossa responsabilidade é maior para aqueles que vieram comprometidos, né, dentro dessa questão. Eu gosto sempre de lembrar Jesus, quando ele caminhando no meio da multidão, alguém tocava nele. Olha que interessante a sensibilidade mediúnica de Jesus. Quando alguém tocava nele e ele sentia o toque, ele voltava. Ele voltava e falava: um homem de fé me tocou. Ou seja, a fé é um elemento tão forte, é uma energia tão forte, que na hora que você exerce ela, aqueles seres superiores, eles se ligam diretamente a você. Então, Jesus, ele era sempre um agente, né? Um agente da cura. Mas a cura só se processava pela fé. Então, dentro da sua pergunta, eu observo hoje que existe uma brincadeira com essa questão da cura nas casas religiosas. Hoje estão curando, eu falo que Jesus, se você pegar o messianato de Jesus,
Jesus deve ter sido agente da cura aí, vamos supor que de 20 ou 30 pessoas que a gente viu falar no Evangelho, que faz referência. Eu pego igrejas aí hoje que cura 400, 500, 600 pessoas no mês. Então esse pessoal é muito mais poderoso do que Jesus. E nós estamos vivendo num mundo, então, que as pessoas religiosas, elas têm muito mais o exercício da fé do que aqueles que não desconhecem a religião. E se eu voltar ao passado, se eu voltar ao Evangelho de Jesus, então, eu vou ter que entender que somente os religiosos é que fazem jus a uma cura. Agora, se somente eles é que fazem jus a uma cura, por que eles estão doentes? Eles não deveriam estar doentes? Mas eu não estou falando assim, nesse sentido, não. É porque o médio de efeitos físicos, que a manipulação de energia é muito mais fácil, digamos assim, né? Então, eu estou voltando, na verdade, à minha primeira pergunta, porque eu não entendi muito bem o esclarecimento. Porque o médium, eles não falam que o médium é como se fosse uma luz ambulante que atrai tudo? Que atrai tudo e leva para reunião. Pessoal, não é assim, não. Peraí. Quando a gente é psicofônico ou efeitos físicos, tal, a gente atrai espíritos e leva para reunião mediúnica. Não é assim. Eu escutei isso ontem. Escuta só, se alguém falou isso, essa pessoa não entendeu direito como é que funciona, não. Não quero nem saber quem é, mas não entendeu direito. Você sabe por quê? Porque se você virar um visgo mediúnico, você sabe o que é visgo? Não, me explica. Antigamente, para se prender um pássaro, eles usavam uma espécie de cola que era feita no maço e colocava numa madeira. O passarinho chegava ali, pousava ali, chama de visgo, e ali ele ficava preso. Então, se isso fosse uma realidade, nós médios funcionaríamos como um visgo. E onde nós passássemos, nós ia atrair para o nosso corpo esses espíritos. Agora, você imagina, por exemplo, você vai lá para você passa em frente a um bar, em frente a um boteco, que está cheio de espíritos ali, ou em frente a um motel. Você vai atrair essa turma toda para o corpo, você vai levar esse povo todo para dentro da reunião, e eles sequer têm autorização para entrar lá. Então, assim, existe uma interpretação errada de quem disse isso. Uma coisa é o seguinte, olha bem, quando você diz assim, o médium é uma luz na escuridão, você imagina a responsabilidade de ser uma luz na escuridão. Pois é. Então, a gente precisa de analisar muito bem isso, com muito cuidado, porque... Pois é. Então, assim, eu tenho... eu prefiro não ser luz nenhuma em lugar nenhum. Pois é, nem eu. Porque, assim, eu sei do esforço que eu passo, que eu faço, para poder ter, assim, uma vida mais ou menos reta, porque não é fácil. Não é fácil viver retamente. Ele acabou de falar isso aqui agora. Não é. Se você pegar aí no capítulo anterior aí, ele fala lá, ele faz uma referência entre o que eles fazem no mundo espiritual e nós aqui na Terra. Ou seja, o Cornélio quis dizer lá que nós não temos um pingo de disciplina com os nossos pensamentos. Ele disse isso aqui anteriormente. E vou te dizer, a grande maioria dos médios que entram para uma reunião mediúnica, eles não têm disciplina. Ou eles não fazem a disciplina que deveriam ter para se comportar naquela reunião. Está tudo escrito aqui, ó, nesse livro. Esse capítulo está falando quase que de mediunidade para nós entendermos como que nós deveríamos nos portar. Não é na reunião mediúnica, não. É no dia a dia de nossas vidas. E que nós quase sempre não fazemos assim. Essa questão de ontem, né, que foi sábado, que me deixou assim, porque eu escutei falando que a gente é tipo uma luz que puxa os espíritos
pelo fato de ser médium e leva para reunião mediúnica. Aí, como hoje eu não acordei bem, aí eu fiquei confusa, entende? Aí, Olha, não tenha dúvida que se você, olha, você vê, agora eu vou usar o termo correto. Se você for o médium do Cristo, em qualquer ambiente escuro que você chegar, você fará a luz. Estou falando do médium do Cristo. É diferente, sabe? Porque médium... não, mas eu quis dizer assim, que a gente é tipo um para-raio, atrai, entendeu? Essa luz que eu falo não é luz de iluminação, é tipo uma atração, sabe? É um destaque, mas não de iluminação. Então, aqui, ó, só para nós entendermos, vou fazer um comparativo aqui rápido. Nós conhecemos muito bem Chico Xavier, não conhecemos? Então, qual que é a referência que nós temos de Chico? É um homem amor, é um homem luz, é um médium do Cristo. Olha a referência que a gente tem do Chico, tá certo? Então, olha que interessante. Vamos imaginar que Chico Xavier chega numa praça. A praça está cheia de gente. E Vicente também chega nessa mesma praça. Os olhos vão ser direcionados para quem? Ai, para o Chico, É claro. lógico que é para o Chico Xavier, sabe por quê? Porque o Chico se fez homem amor, muda tudo. Aí sim, eu diria que Chico é uma luz que acende na escuridão e que atrai. Mas o fato de atrair não quer dizer que vai ficar preso a ele, não. Não vai ficar. E nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver lá na frente o trabalho que essa turma vai fazer. E nós vamos ver que o pessoal acende a luz nas zonas purgatoriais e todo mundo levanta. Mas ninguém consegue chegar até eles. Então, até nisso, é aí que entra as falas de Jesus. Vigiai. Sabe por quê, Sandra? Se você passar num boteco, se você passar em um ambiente promíscuo e você atrair aqueles espíritos que estão ali para ficar no seu corpo, eu vou te dizer que você não aguenta dar 10 passos. Nenhum de nós aguenta. É verdade. E não aguenta porque eu vivi uma experiência dessa achando que eu era o dono da cocada preta e eu tomei uma ferrada. Eu fui para o interior uma vez, eu já contei isso não sei aonde, mas eu fui para o interior uma vez e uma pessoa me procurou lá falando que ele estava tendo alguns problemas, que às vezes ele estava andando num cavalo, de repente ele dormia e na hora que ele acordava ele estava no meio do buraco, ele estava dentro de uma água, debatendo contra a água e tal. Eu virei para ele e falei assim, não, vem aqui à noite que nós vamos fazer uma reuniãozinha, vamos dar um passo no você. Para que eu fui fazer isso? Resultado, realmente o cara ficou muito bom, mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei tão mal que eu participava naquela época numa reunião na casa de Dona Terezinha, que o Maria Francisca não era onde é, né? Era num apartamento ali na Sagrada Família. Eu fiquei tão envolvido, esse espírito que estava com ele ficou junto comigo, e na hora da reunião eu passei um mal, eu não dormi à noite, eu vim do interior para cá, só com pensamento ruim, uma vontade de me matar. Quando eu entrei para a reunião, que eu sentei em cima da mesa, eu sequer consegui esperar a segunda parte. Ele pegou minha mão assim, ó, e fez assim em cima da mesa. Tá! O pessoal na época pensou assim, puxa vida, quebraram a mão toda de Vicente. E foi um murro numa mesa de IP. E olha para você ver, eu não sou médium, eu sou médium consciente, eu não sou médium inconsciente, não. Eu jamais faria qualquer coisa contra o meu corpo. E nesse dia eu não tive controle nenhum. Ele fez o que ele queria. E aí foi, o Sr. Khaled é que veio doutrinar ele, conversar com ele. Ele vira para o Khaled e fala com ele, fala assim, olha, eu vou destruir vocês, porque vocês foram entrar. Esse rapaz foi mexer onde ele não devia. Ali é questão minha que eu tenho que resolver. Aí Sandra, ele usou o termo assim, eles me prenderam no corpo dele. Então, Sandra,
eu jamais quero que prenda nenhum espírito no meu corpo. Só o seu, né, Vicente? Só deixa só o meu que está muito... Já tá bem pesado. Agora imagina assim, você que é um trabalhador incansável, né? Porque você trabalha muito, já sente essas dificuldades todas. Imagina eu que sou mais assim, e tem mais preguiça, essas coisas assim. Como que a gente é atacado? Agora, Sandra, eu também já tive isso antes. Porque, olha o que acontece. Nós não podemos viver, o médium não pode viver em altos e baixos. Ele tem que manter uma sintonia. Então, assim, olha que interessante. Eu falo que o casamento é uma das maiores experiências que todos nós temos. Todos nós. E o médium, a experiência do médium no casamento ainda é maior ainda. Muito maior. Por quê, gente? Porque no casamento, você tem alguém ali do seu lado que está apontando todas as suas falhas. Jamais aponta as suas qualidades. É só as suas falhas. Você não vê casal nenhum, bom, eu pelo menos não vejo, nem aqui em casa e nem em outros lugares. Eu não vejo casal nenhum alguém dizer das qualidades do companheiro, é só os defeitos. Então, se você não tiver muita vigilância para saber... Mas a vida em família também é assim, ué. Não é só casamento. Não, eu estou falando do casamento por quê? Porque o casamento é uma experiência maravilhosa. Então, olha para você ver, eu aproveitei desta oportunidade em família, no casamento, na vida, no dia a dia, no cotidiano. Eu estou aproveitando dessa oportunidade, sabe para quê? Para poder fazer a minha autocrítica. E aí, ainda buscando os estudos que eu acho que o médium tem que fazer, porque o problema é o seguinte, o médium quer ler um livro e ele acha que pelo fato dele ler, que ele já tem doutorado naquilo. Os livros de André Luiz não são livros para ler, são livros para estudar. E por incrível que pareça, quanto mais se estuda os livros de André Luiz, nós vamos descobrindo que menos sabemos. Porque nós só conseguimos absorver aquilo que está dentro de nossa capacidade. A gente já passou muito tempo na reunião, vamos encerrar, né? Pessoal, semana que vem é Dia das Mães. Eu proponho a gente não ter reunião, porque geralmente recebe muitos familiares em casa e tal. O que vocês acham? Eu não acho nada. Tem que ser acordado com todo mundo aí. William, eu vou te ser muito franco. Pois não. A gente pode achar que essa reunião nossa é só simplesmente uma reuniãozinha de estudo. Eu estou achando que nós estamos muito enganados com isso. Um dia desse eu escutei do Ezequiel falando sobre a equipe Amor, e eu achei muito interessante, porque ele estava falando com uma pessoa que estava entrando para casa. Olha que interessante. E ele virou e falou assim, a equipe Amor foi formada, nós buscamos lá fora os companheiros que deveriam fazer parte da equipe Amor, mas 90% deles completamente leigos, porque eles não estavam trazendo os vícios que muitas vezes nós acabamos gerando no movimento do espírito. Então, eles estavam formando uma equipe. Só que essa equipe era leiga, mas precisava de conhecimento. Veio a pandemia e nós começamos a reunir, as casas fecharam. Só que essa reunião que nós fazemos, eu não tenho dúvida nenhuma de que, de acordo com a visão da espiritualidade, eles vão trazer para a minha casa, para a casa de Willy, para a casa de Mauro, para a casa de Beth, para a casa de Múcio, para a casa de todo mundo, aqueles espíritos que têm ligação conosco, por qualquer razão, para que esses espíritos possam participar daquilo que é discutido aqui. Isso não é uma reunião só para nós, porque ela está num processo aqui de internet, não. Então, assim, eu penso, sabe, que às vezes,
por alguma razão, a gente está suspendendo essa reunião, né? E eu acho que a gente deveria repensar isso. Não, tranquilo. Então vamos Tá? manter a reunião, vamos manter. Isso é uma sugestão, tá? Então, assim... Você sabe que desde o início a gente está aí firme nessa reunião, né? Desde o início da pandemia. Aí é muito raro a gente faltar. Sim. Ocasiões realmente muito especiais. Então, Mas, olha para você ver. Hoje a Equipe Amor é formada de quantas pessoas? deve ter umas 20 e poucas só. 20 e poucas pessoas. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui participando do nosso trabalho. Então, olha para você ver. Eu particularmente, é claro que eu só não participo se eu não estiver aqui ou se eu estiver em viagem. A gente dá o desconto, por exemplo, em todos os feriados que teve, tá? Porque eles foram final de semana, início de semana, tudo bem. Mas eu, particularmente, eu observo a quantidade de pessoas que estão aqui participando e eu vejo um campo muito grande de companheiros que, às vezes, não aparecem aqui. Então, ou seja, será que estão realmente ligados ao grupo? Então, isso a gente precisa de mostrar, de trazer isso para a realidade, porque a gente acha que a espiritualidade não precisa de nós, a gente acha que isso aqui é só uma reunião, só uma discussão de pontos de vista. Eu não vejo assim, não. Eu não vejo assim, não. Com certeza, Vicente, com certeza. E a cura, Sandra falou de cura aí, a cura é muito mais, ela acontece muito mais pela informação do que pelo remédio. Porque se não fosse assim, ninguém precisava de buscar um psicólogo, né? Buscar uma psicanálise, buscar um psiquiatra. Então, eu vejo que a cura é muito mais pela informação. O que nós estamos fazendo lá no centro? Nós estamos nos curando. Eu sou prova disso, eu concordo plenamente com você. A informação é muito importante. Sim. Então, vamos pensar bem sobre isso, incentivar os companheiros a estar juntos, né? Pode parecer que a reunião é cansativa. Não, essa reunião, primeiro, nós não temos pressa. Então, eu acho que é o momento da gente poder discutir, de poder participar mais ativamente, né? Então, é uma opinião. Eu peço desculpas ao grupo, porque eu saí do assunto, mas é um assunto importante, porque nós, médiuns, com muitas dúvidas em relação à mediunidade. Você não saiu do assunto, não. E são dúvidas, assim, são dúvidas que não tem nos livros, sabe? Sim. Assim, pelo menos eu acho que não, né? Porque são assuntos muito, assim, específicos. Ô, Sandra, a dúvida que você teve, para mim, foi muito gratificante você perguntar, porque eu tinha essa dúvida também, né? Principalmente, a gente faz vários trabalhos, faz alguns trabalhos fora da casa, em outras coisas. Meu Deus do céu, se essa galera for junto comigo, eu estou lascado, eu não vou conseguir. Não, porque ontem a gente escutou, né, Mauro, que a pessoa falou que a gente é tipo uma luzinha, que a gente atrai espíritos e leva para a reunião. Aí... Isso já foi falado assim, outras vezes, né? Na reunião, fora dela. Assim, parece que é uma coisa meio que a turma fica falando isso aí, né? E aí eu tinha essa dúvida, porque eu estava pensando, até comentei isso com o Vicente, o negócio hoje, né? Sobre isso, o negócio lá da praça que eu te falei. Falei, nossa senhora, deixa eu vazar daqui, dá que essa turma vai comigo, eu estou lascado. Então, assim, se você leva esse tanto de gente para o almoço lá, eu que estava perdido. Então, assim, o Vicente foi até uma coisa, o que você perguntou foi uma coisa que a gente comentou hoje, né? Assim, não diretamente na pergunta, mas foi uma coisa que a gente comentou. Porque não é a primeira vez que eu escuto, eu estou na casa uns 20 anos ou mais, que a gente é tipo uma luzinha que atrai.
porque nós, médios, somos diferenciados. Mas dependendo da frequência que o médium tiver, ele não vai ser nem notado, graças a Deus, eles nem vão ver. Agora, se ele baixar a frequência, aí o bicho pega, né? É questão da sintonia, né? Também, né? Ainda bem com a luzinha, você tem luz até de lamparina. Então... Vamos encerrar, então? Vamos lá, né, Luiz? Eu vou pedir a Beth, que ela tá quietinha aí, deitada com o gatinho na cabeça lá, ó. Fazer a oração. Nossa. O gato tá lá, todo bonitão. Tá mudo, Beth. Pronto, agora melhorou, né? Agora melhorou. Agora, só uma coisa aí que a Sandra falou, que ela falou assim que a gente é diferente, né? Que a gente é especial por causa que a gente é médium, mas na realidade eu acho que todo mundo é médium, né? As características físicas, assim, para ser médium, todos têm. Só que alguns vêm com alguma missão, né? Realmente de exercer um trabalho ou não. Então, se é a luzinha, todo mundo acaba atraindo também, né? Então, assim, é a sintonia que a gente tem que manter em qualquer lugar que a gente vai, né? Para a gente, não assim, proteger, mas assim, a gente está em alerta o tempo inteiro, né? Orar e vigiar, né? Então, acho que é isso. Então, vou fazer a prece. Vamos aí relaxar, né? Soltar os ombros e agradecer ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade do trabalho e a oportunidade dos amigos, que hoje a gente teve lá um encontro, né, do almoço, e eu estava olhando as fotos da Aline, todo mundo sorrindo, uma harmonia, uma felicidade, que esse bem-estar possa contaminar e ser levado, né, a todas as pessoas que estão doentes, que estão necessitadas dessa energia. Agradeço muito por tudo que eu tenho, pelas oportunidades que nós temos, que nós somos privilegiados, pela informação, pelas oportunidades que nós temos. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, gente. Você viu que nós estamos tão necessidade que quando se toca em assunto de mediunidade, nós todos temos dúvidas. E isso é importante, porque são essas dúvidas que nós temos, é que a gente vai conversando. Eu gosto de deixar bem claro o seguinte: primeiro, eu não sou o dono da palavra, eu não sou o dono da verdade, eu sou um cara extremamente esforçado. Eu posso, inclusive, ler e me enganar, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu costumo voltar muitas vezes em certos pontos para me ter certeza daquilo que eu estou entendendo, para mim tentar melhorar no meu dia a dia, né? E eu observo também, é claro e evidente que o médium comprometido é um médium devedor. A gente precisa entender isso. Uma coisa, olha que interessante, uma coisa é você ter uma missão. Nenhum de nós, eu não me vejo como missionário, nada disso. Eu sou um médium comprometido, cheio de dívidas, que eu estou aqui para resgatar com a minha consciência. Agora, é diferente de você pegar um médium missionário. Médium missionário... Eu usei mal a palavra, me desculpa, porque, na realidade, eu quis dizer assim, com compromisso. Sim. Não a missão, né? Não, mas, Beth, assim, você falou certo. Eu só estou tocando de novo nesse assunto, que ele é de fundamental importância para a gente entender. Quando eu falo assim, eu participo de uma reunião mediúnica, eu não participo porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu participo porque, olha, André Luiz costuma dizer, e o Emmanuel também diz, que a mediunidade é o aval de Jesus para aqueles endividados com a lei maior. Então, olha bem, eu sou muito endividado com a lei maior. Então, quando eu penso assim, puxa vida, Jesus me avaliou, ele é meu fiador para que eu venha para a Terra para poder
exercer a mediunidade e poder quitar não é com Jesus nem com Deus, é quitar com a minha consciência. Então eu não posso decepcionar Jesus. É assim que eu penso. Entendeu? É isso. Outra coisa também, quando a gente fala missão, a gente pensa nos espíritos elevados e tal, mas a missão pode ser também assim, eu tenho uma missão de efetuar um serviço, entendeu? Beth, missão e missionário tem diferença. Pequenas missões. Esse que é o problema. Mas missão é uma coisa, missionário é outra. A gente sabe, segundo o livro Missionários da Luz, que todas as características que o médium deve ter. Mas como a gente, assim, não dá conta de ter todas aquelas características, eu acho que a gente tem que ter informação para esforçar, sabe? Então, tem certos assuntos que a gente fica com muita dúvida. E mediunidade é muito complexo, sabe? Porque de uma hora para outra a gente fica invigilante, de uma hora para outra. E não sabe por que aconteceu, sabe? É difícil até de controlar, entende? Então é muito complexo, eu acho muito complexo. É por isso que nós recebemos o aval do Cristo, porque senão não precisava. Se fosse uma coisa tão fácil de ser... Sandra, quando eu escuto Ezequiel falando assim, 90% dos médios são capelinos. Os outros 10% vieram de outro lugar. Nossa. Então isso pesa muito nos nossos ombros. Pesa demais. Ser capelino não tem vantagem nenhuma. Ser capelino é ser ladrão, é ser criminoso, é ser bandido. Fez tudo que foi errado e foi expulso de onde morava. Então, olha bem, às vezes tem alguém que fala assim, pô, eu fui capelino. Não tem vantagem nenhuma ser de capelino. Não tem, não. Então, a responsabilidade realmente é muito grande. Então, é por isso que hoje eu tenho uma visão assim, sabe? Graças a Deus que eu vejo a mediunidade bem diferente de 10, 20 anos atrás. Então, isso pesa nos meus ombros, sabe? E aqueles que estão ao meu redor e que às vezes me dão a oportunidade de falar, eu não perco a oportunidade, porque aí eu estou me escutando e eu estou aumentando a minha responsabilidade também. Mas eu acho que o médico o médium que quer se esforçar, a responsabilidade é muito grande. Aquele que se esforça, sabe? Sim. Então, aí é como se colocasse um peso nas costas. Porque o compromisso é muito grande, é igual você disse, é com a consciência. Não é com o outro, é com a gente mesmo. Olha o que o Ezequiel fala. A mediunidade é para os fortes. Não, o exercício da mediunidade é para os fortes. Quando ele fala que o exercício da mediunidade é para os fortes e não é para os tímidos, porque, olha, só para a gente pensar, eu acho que nós não estamos perdendo tempo, acho que nós estamos ganhando tempo aqui, apesar do que já passou o horário da reunião. Mas olha que interessante. Eu observo na nossa reunião, por exemplo, de sexta-feira, é uma reunião que eu estou ali nos dois sentidos, vamos assim dizer. E quantas vezes eu, pelo fato de conhecer talvez a grande maioria dos participantes da casa, que às vezes tem até a liberdade de chegar até a gente e abrir a intimidade deles, então, assim, às vezes eu fico observando todos os participantes, todos os médios ali, participantes. Quantas vezes eu vejo os espíritos ali ligados aos médios e o médium no normal dele como se nada tivesse acontecendo. Nada, nada, nada. Então, isso me chama muita atenção. Porque é tão interessante isso. Olha que interessante.
a sensibilidade. Mas às vezes falta sintonia. Escuta às só. vezes é falha do médium. Sandra, se eu pegar na sua mão, você vai sentir a minha mão pegando na sua. É isso que me chama a atenção. Porque, Por que você acha que a gente não consegue perceber, Vicente? É porque as coisas não são materiais, nós estamos vivendo planos diferentes. O espírito, mesmo ele estando numa faixa de vibração bem inferior à nossa, vamos assim dizer, porque o mestre tem que ser superior ao aluno. E se nós estamos numa reunião mediúnica, onde nós fomos selecionados para estar ali, não é que nós somos superior no termo expresso da palavra, mas nós temos que estar numa condição melhorada para que nós possamos ajudar aquele que vai ser tratado. Correto? Então, o que acontece? Mas, às vezes, o médium está preocupado tanto em sentir o fenômeno que ele esquece que grande parte de tudo que acontece ali é mental. Mas eu acho que sexta-feira não tem médium novato, Vicente. O quê? E não. Todo mundo ali já é experiente. Então, porque Sandra, no começo, no começo hoje eu dou uma manifestação atrás da outra. Mas no começo eu tinha muita dificuldade. Não acho que é de propósito. Não, mas não é propósito, não. O que eu estou falando, olha para você ver, eu estou fazendo uma referência no que o Ezequiel fala, que a mediunidade é para os fortes, não é para os tímidos. E a mediunidade, você, para exercer a mediunidade, você tem que quebrar a timidez, porque timidez é orgulho. E, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um doente para a minha casa mental. É esse que é o detalhe da mediunidade. Você tá eu não enxerguei assim, não. Aqui, eu vou citar uma frase do Divaldo Pereira Franco. Olha que eu escutei isso, eu achei isso interessantíssimo. O Divaldo, ele participou muitos anos, e ainda participa de reunião mediúnica, e um dia ele usou o termo, assim, eles fizeram uma pergunta para ele sobre essa questão, como que ele se sentia na reunião mediúnica, trazendo os espíritos sofredores, falou assim, ele virou e falou assim, tirando o sentido da palavra, eu me sinto orgulhoso de poder participar, no bom sentido de orgulhoso, de uma reunião onde irmãos enfermos podem, através de mim, se melhorar. Isso é muito bonito. Muito bonito. E nós precisamos de entender que nós somos elos para isso. Olha que interessante, Jesus diz assim, um homem de fé me tocou. Vamos trazer isso para a mediunidade. Gente, se nós somos elementos para o choque anímico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo que alguém que tenha fé nos toque, porque esse alguém foi levado até nós, gente. E nós temos que sentir, mas não é sentir o toque físico, é o toque do amor, sabe? É naquele momento em que o espírito é ligado a mim, e eu não tenho que viver a vida dele, mas eu tenho que ser um elemento para auxiliar ele a sair daquela condição em que ele se colocou. Meu Deus, isso é fé, é a fé que Jesus falou. Mas você não acha que, para algumas pessoas, muito falta de informação também? Porque o médium, às vezes, principalmente no começo, fica muito inseguro. Então, não vejo como orgulho. É uma insegurança, eu não sei, assim. É a opinião minha, não sei se eu estou certa. Eu acho que você falou orgulho, Vicente. Igual você falou orgulho. Não é, aí é esse medo, né? Falei timidez. A pessoa fica com medo de errar, e aí isso é um orgulho, né? Peraí. Eu falei timidez. 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 O que é timidez? Isso que eu tô falando. Timidez é orgulho. Então, olha que interessante. Às vezes eu não permito que um irmão, numa situação de deficiência, manifeste por mim,
Tá certo? Por quê? Porque ele pode falar um monte de bobagens, que é bobagem para quem ouve, mas não é bobagem para mim que estou ouvindo. Sabe por quê? Porque cada um fala daquilo que o coração está cheio. Não adianta nada. Olha, gente, vamos pegar as bem-aventuranças de Jesus. Nas bem-aventuranças de Jesus, a primeira pergunta que Jesus faz, Jesus não estava com desejo de subir a montanha e falar para o povo, não. Ele não estava ansioso para falar de bem-aventuranças, não. A primeira pergunta que ele faz para Pedro, Pedro, quantos pães e quantos peixes nós temos? Porque nós temos que primeiro alimentar a barriga desse povo. Onde que está a dor deles? A dor está na fome. Então vamos dar comida para eles primeiro. Qual que é a dor desses espíritos? É falar do peso que eles estão carregando. Quantas vezes a gente vai ouvir alguém para falar, ele fala de tudo que ele vive. E a mediunidade não é diferente. Quando nós somos receptivos na mediunidade, nós estamos sendo intermediários da fé. Você torna-se um agente para despertar a fé do outro. Porque, gente, o que é fé? Eu não preciso de religião para exercer fé, não. Eu não preciso de espiritismo, eu não preciso de catolicismo, de protestantismo. As pessoas levaram a fé para dentro da igreja, ou das igrejas, mas, na realidade, a fé está dentro de mim. Ela é ferramenta. E na mediunidade, o que eu mais tento exercer é a fé para que eu possa ser realmente, para que eu possa auxiliar o outro. Brincando, já são 19h45. Vamos encerrar, então. Então tá, gente. Próximo domingo. Então, tá. Até o próximo Obrigada, domingo, viu? então, gente. De nada. Agradeço. Tamo junto. Por nada. Tudo de bom. Fique com Deus. Com Deus. Obrigado por todos, inclusive por participar do almoço hoje, tá? Aí Estava sim, muito bom. aí sim eu tenho certeza que todo mundo iluminou aquele ambiente. Por isso é que nós sentimos que estava tudo muito gostoso. É isso aí. Muito obrigado, gente. E pela oportunidade. Obrigado. É.